Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Professor Saraiva, disciplina de Biologia, e hoje eu vim trazer para vocês mais um assunto que é muito importante, muito relevante, né? Hoje a gente vai falar dos vírus, e quando a gente fala nos vírus, a gente está vivendo um contexto aí muito atual, né? Onde está se falando muito, a gente está vivendo uma pandemia causada por um vírus. Então hoje a gente comenta um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre esses organismos e quais relações há com a biologia e a importância aí no estudo desses organismos, certo? Os vírus, pessoal, para começar, eles são seres muito pequenos, né? Muito pequenos, muito simples, tá? São seres aí de tamanho muito reduzido, tá? Até quando a gente compara com uma célula, ele tem um tamanho bem menor que uma célula. Então vejam como eles são ser microscópicos, tá? E os vírus têm uma característica peculiar, eles são chamados de acelulares. O que isso quer dizer? Os vírus não são formados por célula, tá? Portanto, eles não entram em nenhum dos 5 reinos, eles não são classificados em nenhum dos 5 reinos. Como a gente pode ver no esquema aqui, a estrutura do vírus é muito simples, tá? Basicamente formada por uma cápsula, né, um capsídeo proteico, tá? E um material genético dentro, que pode ser DNA ou RNA. Resumidamente, essa é a estrutura, né? Muito simples e consegue causar aí todos esses problemas, como a gente vai ver, tá? Por isso, por o vírus ser acelular, né, ele não tem uma célula, só tem esses componentes, o vírus ele não tem metabolismo próprio, tá? Isso é muito importante. Um vírus sozinho não consegue causar nada, tá? Porque ele não tem metabolismo. Ou seja, solto no ambiente ou aí numa matéria não viva, basicamente um vírus ele não faz nada, tá? E também a gente diz, então, que ele é um parasita intracelular obrigatório. O que isso quer dizer? Significa que um vírus ele não consegue viver, vamos dizer assim, sem estar parasitando o interior de uma célula, tá? Então isso é muito importante. Essas estruturas aqui, simples como são, elas causam problemas, por quê? Porque elas vivem parasitando as células, né? Então, cada vírus tem o seu tipo específico de célula para parasitar. Então, vírus podem parasitar plantas, animais, outros fungos, por exemplo, bactérias, enfim. Então, essa estrutura muito simples, né, que a gente representa com o bacteriófago, que é o tipo mais comum, ele é importante por ser, então, considerado um parasita intracelular obrigatório, tá? Isso é uma informação importante e que tem relevância quando a gente fala dos vírus. Outro fato que é importante a gente falar dos vírus, pessoal, são algumas características aí peculiares deles, tá? Os vírus, eles são altamente específicos ao seu hospedeiro, tá? Então, o vírus, como a gente tinha dito, ele é um parasita intracelular obrigatório, tá? Então, ele exige uma célula para poder parasitar ela e se desenvolver. E é muito específico, tá? Por exemplo, um vírus que parasita uma célula do pulmão, ele é específico para aquela célula, né? Um vírus que parasita uma planta é específica para a planta. Então, cada vírus ele é específico para um tipo celular que ele vai parasitar, tá? Então, por isso que podem ter, às vezes, muitas e muitas espécies de vírus aí no ar e nem todas elas estão nos parasitando, nos prejudicando, tá? Somente as que, por um acaso, são específicas para o nosso organismo. Isso é um ponto importante. Outra coisa, os vírus eles têm uma capacidade de sofrer mutações. Se a gente lembrar, a estrutura deles é muito simples, né? O material genético, que pode ser o DNA ou RNA, basicamente está ali protegido apenas por uma cápsula. Portanto, eles podem ser mais vulneráveis a mutações. E isso explica também essa dinâmica de aparecimento de novos vírus, de novas formas, tá? Como, por exemplo, o coronavírus, que está aí causando problema, né? Ele já existiam formas antes na natureza e pela mutação que ele sofreu, ele passou a poder agora parasitar o ser humano e a causar problemas, tá? Então, os vírus têm essa característica, né? O vírus da influenza está sempre mudando, sempre surgindo variedades novas. Então, essa é uma característica que o torna o vírus ainda mais importante, tá? As doenças causadas por vírus, pessoal, são chamadas de virose. E aí é muito importante lembrar, virose é uma doença causada por vírus. E às vezes, né, a gente chega lá no consultório, no médico, e aí vem o diagnóstico, virose.
tá? Por algum sintoma ali, como uma diarreia, né? Algo nesse sentido, um pouco de febre, dor, alguma coisa. Mas cuidado, tá, pessoal? Virose ela é específica para vírus e aí tem algumas coisas importantes. Vírus, quando ele causa a sua doença, né, que é chamada de virose, na maioria das vezes não há um tratamento direto, tá? O que acontece é o tratamento dos sintomas. Então, os vírus, como a gente vai ver depois na reprodução, eles geralmente, o nosso próprio organismo é que atua neles, tá? Por isso que as viroses aí precisam respeitar um intervalo, né, em que o corpo está combatendo esse vírus. Então, a maioria dos medicamentos para viroses aí são para tratar os sintomas, tá? O que pode acontecer de mais efetivo são as vacinas, tá? A vacinação. Lógico que nem toda virose tem vacina disponível, tá? Mas para várias delas tem, tá? E aí então a vacina é o melhor método de prevenção, porque você previne o seu organismo através de uma imunização ativa, o seu corpo vai produzir anticorpos para quando a virose entrar, você está com o organismo preparado e aí seu corpo combater, tá? Então a gente fala aí, por exemplo, exemplos de virose, né, como o coronavírus, a dengue, zika, chikungunya, as influenzas. A gente tem várias doenças que podem ser transmitidas por vírus, até como herpes, tipos de hepatite, enfim, é uma gama muito grande, tá? Então é importante ficar ligado no que são as viroses, como evitar de se pegar elas, acho que é o melhor método, tá? Além da vacina, são métodos aí muito eficazes de prevenção, tá? Lembrando que não há geralmente tratamento específico para os vírus, e sim para os sintomas, ok? Então, pessoal, a gente fala agora de um aspecto bem importante dos vírus, que é a sua reprodução, né? Como eu havia dito, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. E aqui fica mais claro por que isso acontece, tá? Para um vírus, então, poder ser considerado um ser vivo, uma das características é que ele se reproduza, tá? Mas como acontece essa reprodução? Então, aqui eu trouxe para vocês os dois principais tipos de reprodução que acontecem aí nos vírus, tá? E aí para a gente entender um esqueminha simples aí de como acontece isso. O primeiro tipo é o chamado ciclo lítico, tá? É um ciclo que acontece o quê? Então começa com o vírus localizando ali a sua célula hospedeira, a sua célula que vai ser parasitada. Então, quando o vírus encontra essa célula, e aqui a gente usa o bacteriófago como exemplo, quando ele encontra essa célula, então a primeira coisa que ele faz é fixar-se nessa célula, tá? Uma fase de adesão, ok? Numa segunda parte, o vírus já está ali aderido à sua célula-alvo, tá? Ele coloca o seu material genético para dentro, né? Ele faz a infecção dessa célula. Então, como a gente pode ver no esqueminha, o vírus coloca somente o material genético dele dentro da célula, ficando todo o resto para fora. Tá? Depois desse momento em que o DNA do vírus está dentro da sua célula, esse DNA acaba por atuar na destruição do DNA da célula hospedeira, em vários casos, e a tornar, vamos dizer assim, essa célula escrava. Por quê? Ele usa toda a maquinaria de síntese proteica da célula para produzir componentes virais. O que a gente vê aqui, então, é isso. Esse DNA escraviza a célula, que começa a produzir componentes virais, que começam então a se organizar em novas peças virais, até chegar o momento em que a célula está esgotada de recursos, com um monte de vírus novos dentro dela, e acontece a lise, ou seja, o rompimento dessa membrana, e aí os vírus podem recomeçar o ciclo, achando novas células e continuando, tá? Uma coisa importante, quando o vírus está dentro da célula, é difícil o sistema imune atacar. Então, olha que coisa, quando você está sentindo sintomas de uma virose, é porque as suas células estão sendo afetadas pelo vírus, tá? E por que às vezes você tem o diagnóstico de virose e o médico diz que você precisa o quê? Repousar, tomar bastante líquido, né? Por quê? Porque o seu organismo vai combater o vírus. Só que precisa ter um prazo, né? Que o pessoal fala, tem que esperar o ciclo do vírus. O que é isso? Esperar o momento em que os vírus estarão disponíveis na corrente para serem pegos pelo nosso sistema de defesa.
Enquanto eles estão dentro da célula, o nosso sistema de defesa não age. E aí, por isso que a gente tem que esperar os prazos e quando isso acontece, o nosso corpo consegue combater. Quando você já está vacinado, que seu corpo já tem defesa, os vírus não conseguem começar esse ciclo, porque assim que ele cai na sua corrente, ele já é identificado e já é pego, tá? Então a vacina faz isso. Quando você não é vacinado ainda, você não tem defesa, o vírus consegue completar esse seu ciclo e ir aumentando a sua carga viral, até o momento em que seu organismo consegue controlar, ou não, dependendo do tipo de virose, tá? Então esse é o ciclo lítico, tá? Uma outra possibilidade de ciclo é o lisogênico. E ele é muito semelhante, só o começo. O que acontece? O vírus localiza sua célula-alvo, né, seu hospedeiro, se fixa nela e coloca o seu material genético para dentro também. Até aí é tudo igual, tá? Só que, ao invés dessa célula começar a produzir novas partículas virais, acontece que o material genético do vírus, ele fica ali, vamos dizer, unido ao material genético da célula e fica latente, fica ali pausado, paralisado, tá? Mas qual que é a vantagem disso? Toda vez que a célula for se reproduzir, ela carrega dentro de si o material genético viral. E pode acontecer de o vírus optar por sair de um ciclo lisogênico, por exemplo, e partir para um ciclo lítico, tá? Então, um exemplo que acontece é o HIV, né? Existem pessoas que são soropositivo, ou seja, elas têm o vírus, e geralmente ele está nessa fase aqui mais lisogênica, então não causa sintomas, a pessoa não é aidética, tá? Mas, por alguns motivos, e talvez um deles principal é a imunidade, o vírus pode optar, vamos dizer assim, por mudar seu ciclo para o ciclo lítico, e aí ele vai causar os sintomas, tá? Vai causar o problema. Então vejam que interessante, né? Os vírus aí precisam de células para reproduzir, tá? Isso é importante. Ele escraviza a célula no ciclo lítico, e aí tendo a lise, o rompimento dela no final, ou ele apenas fica latente ali, guardado, e vai sendo passado, mas uma hora ele pode optar então por mudar o ciclo e completar. Vejam então como é dinâmico e interessante aí a reprodução dos vírus, tá? E esse é um aspecto importante. Geralmente é o que mais é cobrado em provas vestibulares, são os aspectos da reprodução dos vírus, tá? Isso aqui eu estou comentando por isso, porque é muito importante vocês terem essa ideia na cabeça de vocês aí, tá bom? Galera, outro ponto importante de se comentar sobre os vírus são os retrovírus, tá? Lembra que eu falei para vocês que os vírus eles podem ter material genético sendo DNA. Quando tem DNA, ele é conhecido por adenovírus, tá? Quando tem DNA, é o adenovírus, certo? Quando tem RNA, ele é chamado de RNA vírus ou retrovírus, tá? E aí tem uma coisa importante, né? Alguns vírus que são conhecidos como retrovírus, e aí eu trago um exemplo clássico que é o vírus HIV, eles têm uma peculiaridade, né? Por eles serem formados por RNA, tem que acontecer uma coisa diferente, tá? Lembra que nos ciclos que eu mostrei para vocês, lá na fase do ciclo lítico, tá? O vírus infecta e ele coloca o material genético dentro da célula hospedeira e esse material genético comanda ali a célula, tá? No caso dos retrovírus não funciona assim. O que precisa acontecer? Esse material genético, o RNA, quando ele é colocado dentro da célula hospedeira, ele não consegue atuar. Então o que precisa acontecer? O RNA, ele precisa ser convertido em DNA, e aí vem o lance, tá? E esse DNA depois vai poder expressar de novo o RNA. Como que isso acontece, professor? A enzima-chave é a transcriptase reversa, tá? E esse é o ponto-chave desses retrovírus. Por que transcriptase reversa? O que é transcrição, tá? É o processo de, a partir do DNA, você produzir o RNA. Essa é a transcrição, que é feita, tá? Para que o DNA possa se expressar. No caso do retrovírus, há uma transcrição reversa, onde, a partir do RNA, é produzido o DNA. E aí sim, esse DNA pode comandar a célula hospedeira para a produção de novos RNAs virais e, consequentemente, a estrutura, tá?
E quem faz isso, então, é a transcriptase reversa. Ela é uma enzima-chave, tá? E aí, por que eu trouxe para vocês o exemplo do HIV? As pessoas que têm HIV, elas tomam um coquetel, certo? Para impedir que esse vírus aumente a sua quantidade. Por quê? Porque o DNA é um retrovírus, tá? E como a gente não consegue combater esse vírus, a única coisa que a gente consegue é impedir ele de se reproduzir através da inativação ou inibição da transcriptase reversa, tá? Então, no coquetel antiviral lá, anti-HIV, existe uma série de antirretrovirais, né, que combatem ali ou inibem a transcriptase reversa, impedindo então que o vírus se multiplique e aumente sua carga viral no organismo, tá? Então, essa é uma característica importante dos retrovírus, esse ponto, essa enzima-chave, o que torna-os diferentes e um pouco especiais, vamos dizer assim, em relação aos outros vírus, tá? Por isso, também é uma dica aí para ficar sempre ligado e ficar importante para vocês fixarem na cabeça, tá? Então, galera, espero que tenham aproveitado esse conteúdo, né? Vírus é um tema muito importante, a gente está vivendo aí essa pandemia. Medidas de prevenção contra os vírus, galera, é medida de higiene, de distanciamento realmente, tá? Não há medicamentos eficazes e comprovados. Então, o que se tem que fazer é as precauções, enquanto não houver vacinas. Isso serve para qualquer doença viral, não só Covid-19, mas também outras que já estão por aí e que todo ano matam pessoas, por às vezes não serem levadas a sério, tá? Então fica aí essa dica, aproveita esse conteúdo e até uma próxima.